Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de pré-cálculo e pré-física. Meu nome é Francisco e vamos para mais uma aula. Nesse caso, a nossa aula 9, e vamos discutir mais um pouco sobre movimentos em 2 e 3 dimensões. Certo? O meu cronograma ou a minha aula é separada em 4 tópicos: vetor posição, vetor deslocamento, vetor velocidade média e vetor aceleração média. Bom, mas o que seria o nosso vetor posição? Ele se estende desde a origem de um sistema de coordenadas até uma partícula onde no plano, que é o nosso caso 2D ou no caso bidimensional, ou no espaço, que é no caso tridimensional, certo? Então aqui nós temos o nosso sistema de coordenadas x e y e o nosso vetor posição, que é denotado por esse R vetor aqui. Ele se estende, ou seja, desde a origem até um ponto no plano aqui, que é no caso 2D, e no caso 3D ele se estende da origem até um ponto no espaço, certo? Então ele é denotado por esse R aqui, que ele, no caso 2D nós vamos ter em termos dos nossos vetores unitários I chapéu mais J chapéu, certo? E no caso 3D nós vamos ter em termos de I chapéu, J chapéu e K chapéu, que são vetores unitários, certo? Bom, e o nosso vetor deslocamento? O que seria nosso vetor deslocamento? Ele representa a mudança de posição de uma partícula durante um certo intervalo de tempo. Nos dois casos, tanto no 2D quanto no 3D, certo? Aqui do lado esquerdo vocês vão ver o nosso caso 2D e do lado direito vocês vão ver o nosso caso 3D, certo? Então, digamos que nós temos uma posição vetorial lá R1 em termos de I chapéu e J chapéu, ou seja, R1 igual a X1 I chapéu mais Y1 J chapéu, certo? E nós vamos ter, num instante T2 posteriormente, uma nova posição R2 vetor igual a X2 I chapéu mais Y2 J chapéu, certo? Então, relembrando, porque nós estamos no caso bidimensional, os nossos vetores posições separados vão ser em termos dos nossos versores ou vetores unitários I chapéu e J chapéu, certo? Então, como que nós achamos o vetor deslocamento em si? Porque aqui vocês vão ver que são vetores posições, né? Mas como que nós achamos os nossos vetores de deslocamento? Nós fazemos uma operação vetorial aqui, porque nós não estamos trabalhando com escalares, e sim com vetores. Então nós fizemos a operação vetorial dessa forma, onde nós pegamos a posição final, onde vai estar a nossa partícula, no caso, menos a posição inicial, e fizemos essa operação, x2 I chapéu mais Y2 J chapéu menos X1 I chapéu menos Y1 J chapéu, certo? Só que como é uma operação vetorial, a gente pega componente a componente e faz a operação dos escalares que estão multiplicando essas componentes, certo? Então nós pegamos X2 menos X1 I chapéu mais Y2 menos Y1 J chapéu, ok? E no final do dia nós vamos ter o nosso vetor deslocamento vetorial em termos de umas deltas, certo? Delta x e delta y, que são nossas variações em x e nossas variações em y, em termos de I chapéu mais J chapéu no caso 2D, certo? E no caso 3D, a única coisa que muda no caso 3D é que nós temos a inclusão de uma terceira componente e junto à inclusão da terceira componente, a inclusão de um terceiro vetor unitário K, tá? Então, também, da mesma maneira, no instante T1 nós temos uma posição R1 vetor igual a X1 I chapéu mais Y1 J chapéu mais Z1 K chapéu. E num segundo instante, no instante T2, nós temos uma nova posição R2 vetor igual a X2 I chapéu mais Y2 J chapéu mais Z2 K chapéu. E como nós fizemos no caso bidimensional, nós também vamos fazer a operação da mesma maneira no caso tridimensional. Só cuidando que agora nós temos uma terceira componente, tá? A componente em K. Então nós vamos ter também, novamente, R2 vetor menos R1 vetor, X2I mais Y2J
mais Z2K menos X1I menos YJ menos E1K, certo? Pegando componente a componente, fazendo a operação certinha, no final do dia também nós vamos ter um ΔR vetor de deslocamento em termos de uma ΔXi mais uma ΔYJ mais uma ΔZK, nesse nosso caso, porque agora nós estamos no caso 3D, certo? Então, o vetor de deslocamento é bem simples, só cuida a operação que vocês forem fazer, porque aqui nós não estamos trabalhando, novamente, eu vou frisar isso muito, nós não estamos trabalhando com escalares, ou, entendeu? A gente não está trabalhando de maneira usual, nós estamos trabalhando com vetores, e vetores têm que cuidar as operações que vocês fazem, tá bom? Então vamos para o próximo. Graficamente, como que fica nosso vetor de deslocamento? Graficamente, ele é dado dessa maneira. Quando vocês fazem lá uma operação com vetores, vocês podem desenhar o vetor resultante junto com os vetores que resultaram, esse vetor resultante, dessa maneira aqui. No caso aqui nós estamos fazendo esse menos esse vetor aqui, e no final do dia nós vamos ter esse vetor aqui resultante, certo? Que é o nosso vetor de deslocamento. Ou seja, qual foi a quantidade vetorial, né, nesse caso, que a partícula teve que fazer daqui até aqui, certo? Então ela é dada dessa maneira vetorialmente, certo? Dessa posição vetorial menos essa outra posição vetorial, tá? E no caso 3D também. No caso 3D a única diferença é que nós vamos ter uma terceira componente, certo? Mas graficamente é basicamente a mesma coisa, certo? Nós vamos ter também um vetor de deslocamento em R2, e esse vetor de deslocamento em R2, tanto quanto R1, ele é em termos de um valor em Y, de um valor em X e de um valor em Z, certo? Então, o nosso vetor de deslocamento vai ser dado dessa maneira graficamente no caso 3D, certo? A mesma ideia que no caso 2D, certo? Mas ele vai dar, em 3D ele vai ser dado dessa maneira aqui. Com a inclusão de um terceiro eixo de coordenada aqui, Z, né? Bom, vamos para o próximo. Bom, o que seria nosso vetor velocidade média? Definindo lá atrás o nosso vetor de deslocamento, nós conseguimos definir nosso vetor velocidade média e ter uma ideia física do que ele é, né? O nosso vetor velocidade vetorial média é a razão entre o deslocamento do móvel, certo? E o tempo gasto para deslocá-lo, ok? Então, no modo geral, ele é dado dessa maneira. Um vetor velocidade média vetorial é igual ao vetor deslocamento sobre um instante de tempo, uma variação no nosso tempo, certo? No caso 2D, ele é dado em termos, novamente, de I chapéu e J chapéu, ou seja, nós vamos ter uma contribuição em X aqui e uma contribuição em Y aqui, certo? Então vamos ter uma ΔX sobre uma ΔT I mais uma ΔY sobre uma ΔTJ, ok? E no caso 3D, a gente só vai ter a inclusão de uma terceira componente K, certo? Então a nossa velocidade média vetorial vai ser igual a uma ΔX sobre uma ΔT I mais uma ΔY sobre uma ΔTJ mais uma ΔZ sobre uma ΔTK, ok? Ou ainda podemos escrever de uma maneira mais compacta, né, digamos assim, dessa maneira aqui. A velocidade média vetorial vai ser igual a uma velocidade média vetorial em X mais uma velocidade média vetorial em Y, no caso 2D, e no caso 3D, uma velocidade média vetorial vai ser igual a uma velocidade média vetorial em X, mais uma velocidade média vetorial em Y, mais uma velocidade média vetorial em Z. Pensem nisso como tipo contribuições mesmo, tá? Então, no caso 2D, nós só vamos ter contribuições nos eixos X e Y, e no caso 3D, nós só vamos ter contribuições nos eixos X, Y e Z, ok? E um exemplo prático para vocês entenderem é que quando, aqui eu peguei um avião, mas quando um avião, pode ser um avião, qualquer coisa que esteja, né, decolando, mas um avião, ele tem, quando ele está decolando, ele tem as contribuições nos três eixos, no caso, tá? No X, no Y e no Z. Então, um avião é um exemplo bem prático de você ver isso, que quando ele está decolando, ele está aumentando a velocidade em X, está aumentando a velocidade em Z e um pouco em Y, certo? No caso, se ele faz uma curva, né?
Mas basicamente ele tem contribuição nos 3 eixos, né? Então esse é um exemplo bem fácil de entender essas velocidades vetoriais aqui, ok? Bom, um vetor de aceleração média é definido da seguinte maneira. A aceleração vetorial média é definida pelo quociente da variação da velocidade vetorial e seu respectivo intervalo de tempo, certo? No caso 2D, nós vamos ter contribuição em x e y, dessa maneira, uma ΔV vetorial sobre uma ΔT igual a uma ΔVx sobre uma ΔT i chapéu, mais uma ΔVy sobre uma ΔT j chapéu. E, no caso 3D, nós vamos ter uma ΔV vetorial sobre uma ΔT igual a uma ΔVx sobre uma ΔT i chapéu, mais uma ΔVy sobre uma ΔT j chapéu, mais uma ΔVz sobre uma ΔT k chapéu. E aqui nós temos uma maneira gráfica de ver esse vetor aceleração aqui, certo? Ele é dado dessa maneira. Nós temos um vetor velocidade, um vetor velocidade final, um vetor velocidade inicial, e fazendo operações vetoriais nós vamos ter no final do dia esse vetor aceleração aqui, certo? Bom, as referências bibliográficas que vocês podem encontrar estão nesses 3 livros, certo? Que vocês vão usar pelo menos esses 2 aqui na sua graduação em física. E esse aqui é um livro de ensino médio também que dá para ser usado para entender pelo menos a parte básica, certo? Bom, eu agradeço a presença de vocês. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelos endereços eletrônicos do PET, tanto no Gmail, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Eu do PET Física, de novo, agradeço a presença de vocês e muito obrigado.